Como diz aquela famosa expressão popular, hoje é dia de fogo no parquinho, ou na sua estante, nos seus livros. Se segura aí que o vídeo vai ser bem quente. Hoje vamos falar de Fahrenheit 451. Esse é um livro bastante comentado aqui no Booktube e recentemente ele tem estado ainda mais em pauta devido ao tema e as comparações podem ser feitas se comparado a governos autoritários. Mas se você está naquela ínfima porção de leitores que ainda não ouviram falar em Fahrenheit 451, espera seu pivô, que vai fazer você até o final desse vídeo preparar seu cartão para comprar este volume. Vendo sua vida pacata e insignificante, a gente conhece o Montag, ele é um bombeiro. Inicialmente a gente dá de cara com um relato dele dizendo que ele adora queimar coisas, mas o mais interessante é o que ele queimava, e daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Ele era casado, tinha uma esposa que vivia muito virtualmente, muito conectada com pessoas. Eu acho que a Alexa, aquele dispositivo, seria muito mais presente do que a esposa dele. O comportamento dela é muito estranho. Na verdade, o comportamento de todas as pessoas nessa sociedade é estranho. A forma com que as pessoas são substituíveis, até mesmo a sua família, é perturbadora. Mas o Montag, ele queimava livros. Nessa sociedade não se pode mais ler. Todas as formas de arte que te instigam a pensar, a refletir, a contestar, foram apagadas. E de certa forma, as únicas formas de culturas que existem são controladas, e eu vou dizer que talvez sejam monótonas, com certeza são manipuladoras. E esta, com certeza, é uma forma bem sutil de repressão social. E quando vocês forem ler esse livro, vocês vão ver que a esposa do Montag, ela está ali exatamente para dar esse exemplo. O exemplo, inclusive, do efeito que essa cultura teve sobre ela. O Montag queimava livros porque seu pai queimava livros, e o seu pai talvez queimava livros porque seu pai queimava livros. Então, de certa forma, é uma tradição familiar e lá estava o Montag queimando livros sem se perguntar por quê. Por que eu estou queimando os livros na casa do Mikael? O que tem nos livros? Será que ele havia se perguntado sobre isso? Será que as pessoas se perguntavam sobre isso? Bom, desde que eu me conheço por gente, a gente queima livros porque acredito que seja certo queimar livros. Tá, mas o que tem nos livros que é tão prejudicial à sociedade? Será que alguém se perguntou sobre isso? Obviamente não. Até que o Montag conhece uma personagem que se chama Clarice. E a Clarice tem um comportamento diferente de tudo que essa sociedade espera que as pessoas tenham. Ela é diferente porque ela observa as pessoas, ela observa toda a sua volta, e foi assim que ela observava o Montag no caminho de volta para casa, e foi assim que ela começou a puxar um papo com ele. Ela era vizinha dele a propósito, e ela começou a discutir assuntos com ele. Por exemplo, sobre esse cheiro de chuva, aqui choveu agora há pouco. Você já parou para sentir esse cheiro de chuva, Montag? Você já sentiu a textura desta folha quando que cai no outono? Por que não? Você faz a sua vida. As reflexões vão avançando, até que em determinado momento a Clarice desaparece. E o desaparecimento da Clarice é estupim necessário para que o Montag faça coisas que ele não imaginava que faria. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que neste momento que se passa essa história, as casas são a prova de fogo. Então qual é a função dos bombeiros nessa sociedade? Apenas queimar livros. E se as casas são uma prova de fogo e a gente precisa queimar livro, como faremos? Bom, existe um produto que chama 451. Os bombeiros vão com os caminhões de querosene que tem o nome 451. E eu achei o título bem criativo. Se você quer colocar fogo em algum livro, o produto 451 é o ideal, tá? O ponto que eu discuti com minha esposa quando eu li esse livro é que o autor começou o livro muito bem, mas eu não achei o desfecho tão agradável. Eu acho que a gente tinha uma puta ideia e eu achei pequeno o desfecho dessa história. E eu brinco dizendo que, como autor, ele ia pra universidade com moedas pra usar na máquina de escrever, porque não poderia ficar na sua casa, porque tinha filhas e as filhas não deixariam que ele se dedicasse à escrita. Ele tinha um tempo curto, né? 50 centavos, se eu não me engano, meia ou uma hora. Então, bom, todo jogador de Lan House que jogava, inclusive GTA, você sabe como você fica quando tá acabando os seus créditos. Pô, você vai querer pegar um 5 estrelas, foda-se. Eu senti isso, infelizmente, no final dessa história. Isso não faz desta uma história ruim. É uma percepção que eu tive, mas não dá pra desconsiderar todo o contexto, toda a riqueza que tem essa obra. Inclusive é um livro atemporal. Tem um exemplo bem bacana aqui sobre anúncios no trem, e o trem vai indo e os outdoors são enormes para que você acompanhe o anúncio do começo ao fim. E você está aqui, acabou de assistir
anúncio para poder ver esse vídeo. Antigamente não é necessário você assistir anúncio. Hoje você tem que assistir pelo menos 3, 5 segundos, talvez de 2 anúncios ainda. Daqui uns dias você só vai assistir esse vídeo depois que você tiver comprado esse livro. Enfim, gente, esta é a resenha de hoje. Até o próximo vídeo.